Graça e paz, amada igreja, somos gratos a Deus por mais esta quarta-feira que Ele tem nos concedido para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus e de maneira muito especial, dando aqui prosseguimento, aos estudos que nós temos feito sobre o Evangelho de Mateus, mas também muito especial porque é a primeira quarta-feira do ano, Então, a primeira quarta-feira que nos reunimos para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras, no que nós já clamamos a Deus para que Ele nos ajude, nos dando muita sabedoria e gerando crescimento no meio da Igreja do Senhor. Então, quero convidar você a, neste momento, a orar comigo e vamos clamar a Deus, então, pela presença do Seu Espírito. Então, oremos. Pai, nós queremos te agradecer, louvar a Ti por tudo que nós já estudamos até aqui, Deus, das Sagradas Escrituras, em especial o Evangelho de Mateus, e te agradecer também, Senhor, pelo início deste novo ano doutrinário, Senhor. Ajuda-nos para que a cada quarta-feira o Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra, esteja gerando em nós o crescimento que procede de Ti. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos assim. Amém e amém. Ok, irmãos, então hoje, Mateus capítulo 12, versículo 38 até o versículo de número 42, esse texto que tem por título O Sinal de Jonas. O texto aqui, ele já inicia com um pedido aqui, de duas classes, de homens que nós aprendemos e conhecemos muito bem, que são os escribas e os fariseus que se aproximam ali mais uma vez de Cristo Jesus. O texto diz então que alguns escribas e fariseus, eles replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Eles pedem um sinal ali de Cristo Jesus, pedem ali um prodígio da parte de Jesus. E a resposta de Jesus para estes homens é uma resposta direta, mas eu ouso dizer também uma resposta personalizada, Talvez essa resposta que Cristo dá aos escribas e os fariseus, eu acredito que talvez ele não respondesse assim a outros grupos, a outras multidões que se aproximassem dele. Então a resposta que ele dá aqui é uma resposta bem personalizada, bem direta. Ele vai dizer no versículo de número 39, Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, Então ele chama a estes escribas e fariseus de uma geração má e adúltera. Má aqui, acredito eu, por causa da malícia, desses homens, Aqui seria uma ambivalência entre o pecado e uma vida de santificação. Como nós bem sabemos, estes fariseus, estes escribas, eles ficavam ali resvalando entre essas duas áreas, tanto numa vida ali pecadora, na prática do pecado, como também nessa ideia de se fazer determinadas coisas, se pesar as mãos, em determinadas coisas, mas tendo em vista uma vida santa e próxima do Senhor Jesus. Então, essa má, geração má, por ser ambivalente, caminhar entre o pecado e a santidade. E adúltera, aqui Jesus ele usa uma linguagem do Antigo Testamento, onde comumente, o Senhor nosso Deus, ele olhava para Israel e apontava para Israel como sendo uma nação adúltera, justamente por ser uma nação impura, por estar ali se misturando, não só com outros povos, mas em especial com determinadas práticas que eram contrárias à vontade do Senhor. Então ele responde para esses homens dizendo: uma geração má e adúltera pede um sinal, no caso eles, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Então ele afirma que o único sinal dado seria então o do profeta Jonas. Então, o que isso significa? Bem, Jonas ele é usado aqui apenas como uma analogia, O texto ele vai deixar isso muito claro. Seria aqui, nesse caso, um tipo de Cristo, ali no Antigo Testamento. Como nós já vimos, a tipologia bíblica ela vai justamente fazer esse estudo, de passagens no Antigo Testamento que apontam
para Jesus Cristo. No caso aqui, o próprio Jesus, ele aponta Jonas como sendo um tipo dele, uma analogia sobre ele ali no Antigo Testamento. O versículo 40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então fica aqui claríssimo a referência justamente da morte e da ressurreição de Jesus, que ele faz então ali uma analogia, ele faz ali um paralelo com o período em que Jonas ele ficou ali no ventre de um peixe também por 3 dias e também por 3 noites, né? Exatamente como aconteceria ali na vida de Jesus. Ao terceiro dia ele viria então a ressuscitar. Então o único sinal ele aponta seria o de Jonas, porque o sinal de Jonas, esse episódio na vida de Jonas, aponta para algo de maior, né, mais sublime, inclusive, que iria acontecer através do próprio Jesus. Temos 4 pontos aqui que devemos então considerar à luz dessas palavras de Jesus. Primeiro, é que ainda assim Jesus ele faria outros sinais. Ele deixa bem claro aqui, nessa passagem, que ele não daria um outro sinal, que o sinal de Jonas seria suficiente para esta geração má e adúltera. Ele está tratando aqui com os escribas e com os fariseus. Mas, como nós bem sabemos, depois disso, Jesus ele vai sim fazer outros sinais, ele vai fazer outros prodígios, ele vai curar, ele vai alimentar as multidões, ele vai fazer milagres. Então, de fato, era algo bem personalizado aqui para estes que estavam replicando Jesus, para os escribas, para os fariseus. Por isso que eu disse, uma palavra direta e personalizada, porque acredito eu que outras multidões não ouviriam o mesmo que estes ouviram. Estes queriam apenas um sinal. E há muitos que depois se aproximariam de Jesus ali buscando uma graça da parte dele. E Jesus, como nós bem sabemos, ele iria ceder sim graça, né, ali através de milagres e sinais para a vida de outras pessoas. Então, aqui fica bem claro para nós, e é importante esse ponto, que Jesus faria sim outros sinais. Jesus não deixou de fazer sinais e prodígios. O segundo ponto que devemos aqui considerar é que os sinais e prodígios, eles não são garantia de transformação. Então é bem lógico nós concluirmos que Jesus ele foi crucificado por uma imensa parcela das multidões que assistiram os sinais e prodígios. Então, é certo que ele, mesmo assim, iria fazer sinais e prodígios, mesmo assim ele iria alimentar multidões, mesmo assim ele iria curar enfermos, dar vista a cegos, isso é certo, e ele o fez, mas fica comprovado que os sinais e prodígios não seriam garantia de transformação, porque todos estes que foram curados, ao fim, quando ali há uma turba gritando crucifica-o, com certeza havia muitos ali no meio que foram inclusive abençoados por Jesus através dos sinais e através dos prodígios. Então, os sinais e prodígios não são garantia de transformação. Quando os escribas e fariseus se aproximam dele dizendo: dá-nos um sinal, e vamos aqui acrescentar para que creiamos, Jesus bem sabia que não era através de sinais e prodígios que estes ou aqueles iriam crer nele, ok? Em terceiro lugar, o terceiro ponto que devemos considerar é que até mesmo a sua morte e a sua ressurreição, então esses sinais, né, que aconteceriam, não causariam o efeito imediato de transformação. Como nós bem sabemos, quando Cristo ele morre e ele ressuscita ali ao terceiro dia, nós sabemos que inclusive houve ali um empenho das autoridades, dos judeus na época, de espalharem uma mentira que inclusive o corpo de Jesus havia sido roubado, né, pelos seus seguidores para mentirem acerca de uma ressurreição. Então, como nós bem sabemos, até os discípulos tiveram que ser convencidos da ressurreição de Cristo Jesus. Tomé, ele precisou tocar nas chagas de Cristo para acreditar neste sinal ali, no sinal da sua ressurreição. Então, até mesmo a sua morte e ressurreição não causarão o efeito imediato de transformação. Quem dirá outros sinais de cura? Quem dirá
Então, nós pensarmos que se Jesus curasse muito nos dias atuais, se ele desse vista a cegos, se mortos voltassem a andar, a viver, né? Se paralíticos voltassem a andar, então as pessoas creriam mais nele? De jeito nenhum, irmãos, não foi assim, inclusive na própria época de Cristo, quando ele mesmo fazia esses sinais. E o quarto ponto que temos que considerar é que é bem provável que essa analogia não tenha sido compreendida ali por seus ouvintes, né? Então, sequer por seus discípulos mais próximos. Não apenas essa analogia que ele fez entre aquilo que ocorreu com Jonas quando estava no ventre do peixe e ali apontando para a sua morte e para a sua ressurreição, como também todos os momentos em que Cristo revelou para eles que ele haveria de morrer, mas ressurgiria. Como nós bem sabemos, nem os discípulos mais próximos a ele compreenderam essas palavras, compreenderam então esses sinais, quem dirá esta analogia que ele estava fazendo aqui. Entretanto, as duas declarações seguintes de Jesus foram ainda mais claras e mais afrontosas, porque ele vai dizer no versículo 41 e no versículo 42, ninivitas se levantarão. Ninivitas aqui são aqueles em que Jonas, após ali ser vomitado pelo grande peixe, então ele vai para a cidade de Nínive e ali ele prega a palavra. Então ele diz, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, né, com essa geração má e incrédula, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. E aí ele vai dizer, muda o exemplo, mas a mensagem é a mesma. A rainha do sul, que é a rainha de Sabá, não é? Se levantará também no juízo com esta geração má e incrédula, né? E a condenará também, como os ninivitas, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então esta declaração de Cristo, ela foi muito mais clara, muito mais afrontosa, né? Porque aqui Jesus, ele estava dizendo três coisas. Primeiro, ele estava dizendo que houve uma salvação autêntica entre pessoas ímpias, entre pessoas gentílicas, no caso os ninivitas e a rainha de Sabá, que é o que tudo indica, veio de uma região ali da Etiópia ou próxima à Etiópia. Então eram dois grupos de pessoas ímpias que não faziam parte ali dos judeus, do povo de Deus, e Jesus estava dizendo, olha, eles hão de se levantar no juízo com esta geração. Então ele está declarando aqui que houve uma salvação autêntica na vida desses ímpios. E por quê? Porque atentaram para a mensagem de Jonas, no caso os ninivitas, ele deixa bem claro, arrependeram com a pregação de Jonas e também porque aceitou a sabedoria de Salomão. Ele deixa bem claro aqui, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. No caso aqui da rainha de Sabá, a rainha de Sabá, ela foi conhecer a glória de Salomão e nessa visita que ela fez, ela encontrou a glória do Deus de Salomão. Podemos ver isso lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 até o versículo de número 10. A segunda coisa que Cristo está afirmando aqui é que aqueles judeus ali, escribas e fariseus, essa geração má e adúltera, então aqueles judeus orgulhosos e soberbos seriam julgados por esses ímpios no juízo final. E aqui ele pega realmente muito pesado, né? Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão. E a mesma coisa, no 42. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará. Então ele estava declarando, vocês, né? Vocês, essa geração, né? Os escribas, fariseus, serão julgados por estes ímpios, os ninivitas e a rainha de Sabá, lá no juízo final. Obviamente que aqui, irmãos, o julgamento, ele é um julgamento moral, né? Então, como no dia do grande julgamento, todos estes virão, né? Os ninivitas que se arrependeram ali, sendo salvos, e a rainha de Sabá
também sendo salvo, então eles serão condenados automaticamente, né? Então é um julgamento moral. Serão julgados pelo fato destes serem condenados, enquanto aqueles não. Então, enquanto aqueles não serão condenados. E a terceira coisa que Cristo está falando aqui é que Jesus está pegando duas histórias conhecidas, e eram muito conhecidas ali entre aqueles judeus, estudiosos da palavra, né, estudiosos da Torá, e se sobrepondo a elas. Ele pega duas histórias e ele mesmo se sobrepõe a elas, deixando claro, né, para que aqueles judeus eles tinham ali uma oportunidade naquele tempo mais clara e muito mais valiosa do que aqueles ímpios tiveram. Porque olha o que ele diz no 41. Ele fala que os ninivitas se levantarão no juízo, né? Ele fala que eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e ele completa: e eis aqui está quem é maior do que Jonas, como quem diz, imagina se fosse eu diante daqueles ninivitas. Se a mensagem de Jonas gerou o que gerou, imagine se fosse eu pregando essa mensagem. Mesma coisa, a rainha do sul, no versículo 42, se levantará no juízo. Ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Aí ele declara: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ele também está dizendo: imagina se fosse eu ali, não é? Demonstrando a minha sabedoria para a rainha de Sabá. Se a sabedoria de Salomão levou ela a ouvir e a passar por uma mudança, imagine se fosse eu, né? Ele declara: eis aqui quem é maior do que Jonas, eis aqui quem é maior do que Salomão. Então ele está deixando claro para aqueles judeus, escribas e fariseus, que eles tinham uma oportunidade clara e valiosa, e muito mais clara, muito mais valiosa do que os ninivitas e a rainha de Sabá ali tiveram, né? Se Jonas e Salomão causaram transformação por meio de suas mensagens, ele está dizendo ali para os escribas e fariseus: eu muito mais deveria causar transformação na vida de vocês. Ou seja, os sinais e prodígios, eles não se sobrepõem à minha palavra, ao meu evangelho. Então vocês estão pedindo um sinal, estão pedindo um prodígio, estão pedindo um milagre da minha parte. A minha mensagem, ela é muito mais do que qualquer sinal e do que qualquer prodígio. Por isso que ele disse: o único sinal que vocês terão é o sinal de Jonas, que aponta para a minha morte e para a minha ressurreição. Então, quais são as lições que ficam aqui para nós? Eu diria que são três, irmãos. A primeira delas: os sinais não se sobrepõem à mensagem. Então, sinal nenhum, prodígio nenhum, milagre nenhum, nunca terá uma importância maior do que a mensagem da palavra de Deus. E isso é tão óbvio, é tão claro, que Cristo disse aqui, nessa passagem, que esses só teriam o sinal de Jonas, como lá em Mateus, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 4, Cristo vai repetir a mesma coisa. No versículo 4, mais uma vez, ele vai afirmar que o único sinal que outro grupo ali terá será o sinal de Jonas. Então, o ouvir e o arrepender-se sempre serão, né, maiores e melhores do que o ver. Isso é bem óbvio, irmãos. Aqui diz que os ninivitas se arrependeram, aqui diz que a rainha de Sabá, ela ouviu a sabedoria de Salomão. Então, o ouvir e o arrepender-se sempre serão maiores e melhores do que o ver. Não à toa, lá em João capítulo 20, 29, Jesus Cristo disse: porque me viste, creste, bem-aventurado os que não viram e os que não creram. Em segundo lugar, a segunda lição que fica para nós é que a mensagem, ela não é adaptável ao homem, e sim o homem precisa se adaptar à mensagem. Então aqui, dois povos e duas culturas, os ninivitas e a rainha de Sabá. Então, dois povos e duas culturas diferentes se dobraram à mensagem, mas os judeus aqui, os escribas e fariseus, essa geração má e adúltera, eles queriam adaptar a mensagem a si mesmo. Mas isso não pode acontecer e não vai acontecer. A mensagem não é adaptável ao homem, e se o homem precisa se adaptar à mensagem. E a terceira lição que fica para nós é que temos uma vantagem tremenda
Imagine que Cristo estava dizendo ali para os escribas e fariseus que o que eles tinham já era suficiente. Olha só. E ele ainda declara: e eis aqui quem é maior do que Jonas e Salomão. E eles tinham a Jesus naquele momento. Nós, irmãos, nós temos uma vantagem maior ainda, uma vantagem tremenda. Nós temos organizado diante de nós os 3 sinais, né, as 3 mensagens que naquela época ali surgiram, tanto a de Jonas como a rainha de Sabá, a mensagem da rainha de Sabá, especialmente a mensagem de Jesus, né, desde a sua vida até a sua morte e ressurreição, sem contar todos os demais sinais, sem contar todos os demais prodígios, os milagres, as histórias, a doutrina, né? Tudo que nós temos já organizado diante de nós. Se para aqueles judeus do primeiro século não haveria desculpas, eles seriam condenados, como o texto deixa bem claro, imagine então para as próximas gerações, que teriam então o sinal maior organizado e escrito, que é a palavra de Deus. Então, por que acreditar que milagres e prodígios levariam pessoas a se converterem diante do Senhor Jesus, se temos o que mais importa, que é a palavra de Deus organizada e escrita? Eis aqui o sinal de Jonas, ela está aqui o sinal de Jonas. O sinal da rainha de Sabá está aqui. Todos os milagres, prodígios feitos Jesus estão aqui. A doutrina que o Espírito Santo ali inspirou a Paulo para escrever está aqui. Nós temos uma vantagem tremenda, irmãos, tremenda. Temos tudo aqui catalogado, tudo aqui descrito, explicado naquilo que mais é importante para a salvação de alguém, para a mudança de alguém. Nós temos aqui de maneira clara, de maneira muito direta, muito evidente, né? Então, nós temos uma vantagem tremenda. Então, vamos nos aproveitar desta vantagem, estudarmos essa palavra, vamos cumprir esta palavra e vamos anunciá-la para todos. Amém, irmãos? E, de maneira muito clara e direta, sempre declarando que Jesus veio, ele morreu, é verdade, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eis aí o sinal de Jonas. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E eis aí quem é maior do que Jonas, quem é maior do que Salomão. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus e aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, queremos louvar a Ti por mais esta quarta-feira nas nossas vidas e te agradecemos muito, Deus, por Tua palavra que nós temos à nossa disposição, Senhor. Esta palavra que nos ensina tudo aquilo que já aconteceu através de sinais, de prodígios, através de doutrina, através de histórias. Muito obrigado, porque esta palavra foi revelada a nós. Por isso, não necessitamos de nada mais do que ela para crer em Ti e para Te servir. Louvado seja o Teu nome, Pai. E nós oramos assim, com muita gratidão, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Paz.